Salmos número 103, diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos ao versículo 20, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua misericórdia e da Tua graça, que tem se manifestado sobre as nossas vidas. Tua palavra será direcionada agora. Pedimos a cooperação do Teu Espírito Santo em cada coração, para o entendimento da mesma, Senhor, e que o Senhor venha de forma poderosa, Senhor, encher as nossas vidas e também, Senhor, dar o entendimento a tudo aquilo que o Senhor já propositou no coração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Tome o seu assento. Livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele contém 150 cânticos. É chamado de o inário inspirado do povo de Israel. Ele também tem algumas classificações. Por exemplo, existem alguns salmos que eram salmos de peregrinações que o povo cantava enquanto subia a Jerusalém para a adoração. Existem salmos de confissões, enfim, eu não vou falar todos eles aqui. Existem salmos de adoração que expressa a grandeza, o poder, a misericórdia de Deus, como esse que eu li aqui, neste momento, que é o Salmo 103. Então, o povo de Israel usava os salmos para se ajuntarem na congregação e louvar, bendizer o nome do Senhor. O conteúdo dos salmos, com certeza, nos traz ensinamentos poderosos, ensinamentos que nos leva para a vida eterna, que nos leva para a vida inteira e para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O livro dos Salmos, ele expressa realmente a condição humana, a experiência da vida humana. Nós sabemos disso quando nós lemos os Salmos e tantas expressões de louvor, dizendo da carência que o homem tem da presença de Deus, nós vamos ver nos Salmos expressados no livro dos Salmos. São vários autores, e os Salmos foram escritos em várias circunstâncias, em dificuldades, em perseguições, em momento de adoração, em momento de guerra, em momento de vitória. Salmos foram escritos em vários momentos da vida, onde o Espírito Santo inspirava os autores dos Salmos para que expressasse de uma forma compreensível a congregação de Israel, ao povo e todos aqueles que pudessem ter acesso a essa adoração, serem edificados por Deus através dos cânticos, através do louvor a Deus. E não é diferente nesta noite.
Eu tenho percebido que o Espírito Santo de Deus vem atuando desde o início dos louvores, e se você está com seu coração aberto nessa noite, você vai compreender isso. Deus, através dos louvores, se movimenta para abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e nos colocar em uma posição de submissão a Ele, sabendo que só Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Os Salmos 103 que nós citamos aqui, na verdade ele era cantado na congregação. Aleluia. Mas nós vimos aqui algo muito pessoal, porque o salmista Davi, que é o autor desse salmo, ele vai logo declarar e vai convocar a sua alma, o seu íntimo, vai convocar a sua alma a declarar as bênçãos do Senhor, a declarar a bondade do Senhor, a falar bem das obras que o Senhor já havia feito e que ainda iria fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmo ele vai começar dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os dois primeiros versículos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Uma das coisas que impede de a nossa adoração, de o nosso maior sentimento se achegar diante de Deus, é o esquecimento daquilo que Deus já fez por nós. Isso impede a nossa adoração. Se não nos lembramos daquilo que Deus, não nos recordamos daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, a nossa adoração ela se torna uma adoração vazia, ela se torna uma adoração sem nenhum tipo de contexto, e não chega até os céus, porque a minha alma se esqueceu, o meu íntimo se esqueceu dos benefícios que o Senhor nos deu. Mas se existe uma alma, uma pessoa no seu íntimo, quando fala de alma, fala do íntimo, fala do interior, que se lembra dos benefícios do Senhor, esta adoração chega aos céus, e ela não reúne somente a congregação que está adorando, que está louvando e bendizendo a Deus pelos seus benefícios. Ela reúne também céus, terra, mar, todos louvam e bendizem ao Senhor Jesus. O salmista Davi, neste salmo, ele vai expressar no seu íntimo, então, isso, e vai despertar a sua alma. Então eu digo que o maior inimigo da adoração é o esquecimento. Quando se esquecemos dos benefícios do Senhor. Quando na verdade acordamos de manhã e já na correria se esquecemos de tudo e já saímos com todas as preocupações acumuladas no nosso interior. Não sabemos agradecer, não sabemos agradecer ao Senhor pelos benefícios. Então o esquecimento é um dos maiores inimigos da gratidão no coração do homem. Nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Nunca se esqueça dos benefícios que Ele, aleluia, direcionou para a sua vida. Pastor Hebron falou aqui que Ele deu oportunidades, Ele deu benefícios para você. Ele deu o Espírito Santo para a sua vida. Aleluia, para que você não tenha um espírito de medo, mas um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de autoridade. Porém, precisamos nos lembrar dos benefícios do Senhor, que só vem dEle, só vem dEle. Se estamos aqui hoje, se estamos aqui reunidos, diante da igreja, diante de um corpo aqui unidos, é porque o Senhor nos reuniu neste lugar, para adorar a Ele e se lembrar dos seus benefícios. Seria impossível ter alguma pessoa aqui, que não foi beneficiada por Deus, uma vez só na vida. Falo de uma vez só, mas os benefícios são tantos que nós perdemos as contas. É interessante dizer que o salmista ele vai destacar, além de tantos benefícios, 5 benefícios que nós podemos falar aqui.
5 benefícios, e este salmo me chama muito a atenção, porque ele parece um salmo da graça, um salmo que transmite a graça de Deus, aquele favor que não é merecido, sabe? E ele agora faz nós nos lembrar de como devemos adorar ao Senhor. O verso 3 vai falar sobre o primeiro e o segundo benefício. O primeiro benefício é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Esse é o primeiro benefício. E justamente colocado na primeira posição, porque sem este benefício do perdão, nenhum dos outros fariam sentido na nossa vida. A cura e tantas outras coisas, tantos outros benefícios aqui, nenhum deles fariam sentido. O perdão dos nossos pecados, que foi alcançado por meio do sacrifício do Senhor Jesus, jamais nós, por méritos próprios, conseguiríamos este benefício. Então esse benefício vem direto dos céus, através de Deus, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, o perdão dos teus pecados. Tudo aquilo que você cometeu anteriormente, o Senhor Deus, com sua graça, com a sua infinita misericórdia, te alcançou e te perdoou e te colocou na posição de adorador. Adorador que lembra dos seus benefícios e que adora com excelência, dizendo que só o Senhor é aquele que perdoa. Só o Senhor é aquele que me coloca em posição de perdão. O próprio salmista Davi, ele viveu este momento, quando o profeta Natã vem contra ele com uma palavra mostrando o seu pecado, e quando ele se humilha diante de Deus pedindo o perdão, o profeta Natã se direciona para ele e diz o seguinte: olha, o teu pecado já foi perdoado. Imagina no coração de Davi esta expressão de o teu pecado já foi perdoado, e ele se sentiu novamente, aleluia, habilitado para estar na presença de Deus. Que maravilha! Este é um dos primeiros benefícios que é falado aqui neste salmo. O segundo benefício está no mesmo versículo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ele cura todas as tuas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai falar em uma esfera abrangente. O contexto pode nos referir a uma enfermidade espiritual relacionada também ao pecado. Mas como nós sabemos, a Bíblia Sagrada é repleta, aleluia, de milagres feitos pelo Senhor Jesus, feitos por Deus. Milagres físicos, de doenças físicas, que aconteciam através do poder do Espírito Santo naquela época. E não só naquela época, acontece nos dias de hoje também. O Senhor, Ele tem poder para atender a necessidade humana, não só do corpo, não só na área física, mas também na área espiritual e na área emocional. Deus, Ele pode agir de forma poderosa e entrar com providência na sua vida, aleluia, sabendo e te colocando sarado diante dEle, sarado em todas as áreas da vida, para que você possa adorar e expressar a sua adoração, aleluia, que chegue ao trono de Deus. É Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que faz todas essas coisas. Eu venho falando isso para que você tenha esse entendimento. O Senhor Jesus, aleluia, a palavra de Deus vai dizer em Isaías, lá no capítulo 53, que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Não foi a metade, não foi parcial,
foi completa a restauração. Então a cura que está sendo relacionada aqui, fala de uma restauração não só física, mas espiritual e emocional. E eu creio, irmão, no poder de Deus e no poder da palavra que está aqui nesta noite, que Ele pode entrar com providência hoje, aleluia, e atuar na sua vida, para que esta palavra seja comprovada, e você experimente a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida e na sua família. Deus, Ele restaura, Deus, Ele perdoa, aleluia. Como que eu me esquecerei desses benefícios? Como que eu me esquecerei desses benefícios? Então, quando nos prostramos em adoração a Deus, que a adoração não é só o cântico, mas também é um momento onde você se coloca diante de Deus em adoração, em oração e adoração, você sempre vai se lembrar dos benefícios do Senhor. Sempre vai se lembrar dos benefícios do Senhor. O terceiro benefício aqui, quem redime a tua vida da perdição. E o quarto benefício, te coroa de benignidade e de misericórdia. O terceiro benefício, resgate. É Ele que resgata. E é tão interessante dizer aqui, que perdição, em outras traduções fala de cova, vai dar referência a uma morte, a algo que na verdade é inevitável, ou às vezes até para a mente humana é impossível, mas Ele te resgata da morte. Ele te resgata tanto da morte física, quanto da morte espiritual. Então esse Deus é que traz um benefício para a nossa vida, e nós não podemos esquecer, irmão. Quantos querem louvar a Deus pelo benefício do resgate? Aleluia, aleluia. E este resgate foi pago na cruz do Calvário, com um preço inestimável, preço de sangue. Então Deus, Ele resgata, Ele perdoa, Ele cura, restaura, e Ele resgata, Ele te tira da perdição, da morte eterna, e te coloca em uma posição, aleluia, de vivo diante dEle. Em outro momento eu falei aqui sobre Efésios capítulo 2, aonde a graça é manifestada àqueles que estavam mortos em delitos e pecados, estavam inertes, mas o Espírito Santo, a graça do Senhor, aleluia, ressuscitou novamente com Cristo. Então, pela graça sois salvos, não vem de vós, é benefício de Deus, não vem de nós, é benefício de Deus, devemos entender isso. Então o terceiro benefício é o resgate, a remissão, é o perdão, livrando da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. O quarto benefício, que fala sobre te colocar em uma nova posição, fala sobre te dar uma nova identidade. Há tempos atrás éramos perdidos, considerados como mortos diante de Deus, mas Deus, através destes benefícios, do perdão, da restauração, do resgate, Ele te coloca numa nova posição, aleluia, e te dá uma nova identidade. Olha lá um servo de Deus, olha lá uma serva de Deus, olha lá, lembra daquele, olha, não dá nem para acreditar que ele está fazendo isso, não dá nem para acreditar que ele está diante de Deus, olha que ele está na igreja, e é isso que acontece, e é isto que acontece. Deus, Ele é tão maravilhoso e poderoso, que Ele nos traz esses benefícios, e o salmista faz com que este salmo, que ele convida o sentimento, ele convida o íntimo da sua alma, a relembrar e a lembrar dos benefícios do Senhor. Para quê, irmão? Para que a adoração, aleluia, isso aqui é importante, para que a adoração chegue até o trono de Deus,
para que a adoração chegue diante do Senhor. E é tão interessante que primeiro ele olha para dentro dele, no seu íntimo, para que ele possa, através dos benefícios, também beneficiar a outros. Enquanto era ministrados os louvores aqui, imagine comigo, com certeza eles se prepararam, e eu percebi isso. Nós vimos aqui as preparações do Kadosh e tudo mais, vem ensaiar, vem orar, e tudo isso é uma preparação. Para quê, irmão? Para que ele seja um canal de bênção para a vida daqueles que vão ouvir também. Então, Davi convoca a sua alma, o seu íntimo, para que ele também possa ser curado, para que ele seja restaurado, ou para que ele se lembre desses benefícios, para que ele seja o canal de bênção para a congregação de Israel. E não é diferente, aleluia, o mesmo princípio acontece aqui. O Espírito Santo de Deus, ele move o meu e o teu coração, para que entendamos os benefícios do Senhor e glorificamos a sua presença neste lugar. Louvado seja Deus, que enche a tua boca de bens. Esse é o quarto, acho que é o quarto benefício, já perdi aqui no quarto. Eu deixei ali, não quis mais o esboço, eu me atrapalho. Este é o próximo benefício. Enche a tua boca de bens. Isso aqui, irmão, não se refere somente a bens materiais. Não, não é bens materiais que vai satisfazer você. Não é só apenas bens materiais, é importante. Mas não é apenas os bens materiais. Na verdade, ele quer fazer muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Ele quer te tornar completo, satisfeito na presença dele. Uma satisfação que o seu coração se enche de tanta gratidão por tudo que ele tem feito, aleluia, que você vai sempre adorar a ele, mesmo não tendo nada, ou tendo tudo, o Senhor continua sendo o centro da tua adoração, porque você está completo diante dele, aleluia. Sabe o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ou outra tradução vai dizer, nada me faltará. Como quem diz assim, Deus vai dar tudo, para que não falte nada de material para você. Não, aleluia. O salmista está expressando o seguinte, ele é suficiente, ele é a totalidade que eu preciso, aleluia, e ele me torna satisfeito na sua presença. Quando agradecemos a Deus, não só a Deus, mas quando somos gratos diante dele, quando somos gratos diante das pessoas que estão ao nosso redor, as bênçãos vêm para nós, irmão. Tem gente que só reclama, que só expressa negatividade, aleluia, mas Deus quer aqui te tornar satisfeito, mesmo em momento, aleluia, aonde as circunstâncias parecem tão diferentes. E não é pelas circunstâncias que você é satisfeito, é porque ele te faz completo. Louvado seja o nome do Senhor, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui o salmista fala sobre a águia e fala da renovação. Era necessário para a águia é um símbolo de renovação. Ela precisa desta renovação de tempo em tempo. E claro que diferente agora da águia, quem te renova é o Espírito Santo. Quem te renova é a palavra dentro do teu coração. A partir do momento que você passou a estar neste culto, e a minha pergunta é essa, você está no culto, e a partir do momento que você passou a estar no culto, a partir do momento que você entrou dentro deste templo, aleluia, a nossa vida, o nosso coração se une, louvado seja o nome do Senhor, para uma renovação diante do Senhor.
para uma renovação diante de Deus. O salmista convida, através desses benefícios, nós louvar a Deus pela sua graça. E o centro deste salmo é realmente isso, é este favor imerecido que Deus tem dado a nós, a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, restauração, resgate, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Completude ou satisfação e também a renovação através do seu Espírito Santo. Se não fosse esses benefícios, que eu considero que são alguns aqui apenas, mas existem tantos outros, se não fosse esses benefícios, você não estaria aqui, meu irmão. Eu não estaria aqui, meu irmão. Aleluia, é porque Ele concedeu a todos nós. E quando Israel, na sua totalidade, aleluia, na sua congregação, cantava este salmo, exaltando os benefícios do Senhor, toda a congregação, no íntimo do seu coração, se alegrava diante de Deus. Aleluia, a presença de Deus era ensinada ao povo através desses cânticos, e o nome do Senhor era glorificado. Nós podíamos falar de todo este salmo, nós podíamos falar de tudo o que está relacionado aqui, porque o Senhor, Ele é misericordioso. A Bíblia vai dizer que Ele é compassivo, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. Na sequência vai dizer que Ele, como um pai, Ele se compadece dos seus filhos. Aleluia, eu não sei qual é a sua posição nessa noite, eu digo posição espiritual diante de Deus, eu não sei, mas o Espírito Santo que sonda os corações, e foi cantado aqui, porque Ele sonda os corações, sabe qual é a sua posição diante dEle. Aleluia, se é uma posição de adorador, se é uma posição daqueles que esqueceu, pastor, eu esqueci dos benefícios, é verdade, o Senhor tornou a lembrar aquilo que Deus fez por mim, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja em uma outra posição, Deus quer te colocar, aleluia, na posição certa. O pecado que tenta, ou tentou colocar a humanidade em uma posição de desprezo e perdição, não é este pecado, aleluia, que vai impedir, aleluia, de você estar na posição correta, porque a misericórdia de Deus, e o teu coração aberto, aleluia, pode trazer você para perto daquilo que você está projetado diante de Deus. Uma das coisas que além de um cântico ser entoado na congregação, primeiro, o salmista começa no seu íntimo. Ele começa no seu íntimo, convocando a sua alma a relembrar ou a lembrar dos benefícios do Senhor. Depois, a partir do versículo 6, que nós não lemos aqui, ele começa a mostrar à congregação as grandezas de Deus, os benefícios do Senhor e tudo aquilo que Deus faz. E eu fiz questão de ler a partir do versículo 19, para você entender que o louvor, que a adoração, que a gratidão que você deve ter a Deus, não é somente aqui no interior. A partir do momento que você começa a agradecer a Deus pelos benefícios da salvação, os benefícios que o Senhor te deu, aleluia, os céus também agradecem, os céus também louvam, os céus juntamente estão, aleluia, unidos, louvando e bendizendo a Deus. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Nós fizemos parte deste reino, todos nós somos súditos do reino de Deus, e incluídos na família de Deus. Então, aleluia, o próprio salmista vai dizer: bendizei ao Senhor, anjos seus. Não era somente a congregação. Bendizei ao Senhor, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra, direcionando também para que possamos aprender que nós precisamos estar na direção,
aleluia, aqueles que cumprem a ordem da palavra de Deus, que são ministros do Senhor, anjos do Senhor, nós também temos o mesmo dever de andar no conselho, na palavra, aleluia, e obedecer às ordens divinas. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então este louvor, ele inicia no íntimo do nosso coração e termina nos céus. É um louvor, aleluia, que faz uma ponte de ligação. Quando você louva, quando você entende os benefícios do Senhor, os céus se abrem para a sua vida, e os céus cantam junto pela vitória que você adquiriu através da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu não sei qual a sua posição hoje diante de Deus, mas eu sinto a graça de Deus aqui, por meio desta palavra. Este salmo vai relembrar o povo de Israel, no momento em que Moisés estava com eles. Vai relembrar que a misericórdia de Deus foi o resultado do livramento que Deus deu ao povo. Apesar de que muitos não reconheceram e ficaram prostrados no deserto, mas muitos entraram na Canaã celestial. Muitos entraram na terra prometida, e nós entraremos na Canaã celestial, com a mesma palavra de gratidão, com o mesmo impulsionamento do Espírito Santo, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida.